De volta agora o terceiro bloco do nosso programa desta quinta-feira. Nós estamos com Elisângela Moura, diretamente lá da Câmara Municipal, não é, Vonúvio? Exatamente. O ministro Fábio Faria está concedendo entrevista coletiva neste exato momento, ao lado do prefeito Alisson Bezerra e do presidente do Legislativo, Laurence Amorim. Elisângela, quais as informações complementares nesta sua segunda participação hoje? O ministro, com isso, a rádio daqui a um tempo vai ser que vai anunciar na internet. A rádio vai durar para sempre. Então, aí a gente atua nisso. Na TV, TV Câmara, a gente está fazendo vários processos para melhorar a TV, para ter hoje muito mais interação, hoje você vai poder conversar com quem está apresentando, para poder mandar perguntas, responde direto no controle também. Será via aplicativo, direto no controle. E na internet, o que a gente fez? A gente fez um leilão de sujeito, e todo mundo dizia que era impossível. Conseguimos aí 15 meses fazer o maior leilão já feito na América Latina e o primeiro leilão da história que não arrecada. A gente vai ter 40 bilhões de reais, 42 dos 47, para investir em telecomunicações. Porque depois da pandemia, a gente viu que telecomunicações é essencial. Você vê lá na Maíra, quem tem internet lá estava fora, isolado, não é isolado somente, está isolado socialmente. As pessoas que estudam cá, aí, portanto, Carol, Vonúvio, um trecho que está sendo falado nesse momento aqui pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já anunciou investimentos, 15 milhões na área da saúde aqui da cidade de Mossoró, e daqui a pouco a gente vai voltar com mais detalhes. Muito obrigada, Elisângela Moura. Vocês viram aí a entrevista coletiva que está acontecendo neste momento, ao vivo agora, diretamente lá da Câmara Municipal de Mossoró, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ao lado do prefeito Alisson Bezerra. Vocês viram que a Elisângela estava ali, tentou falar com a gente, mas muito baixinho, porque justamente está acontecendo a entrevista. Vamos ver se ainda temos tempo nesse bloco para a gente voltar. Enquanto isso, a gente já volta aqui com participações do pessoal de casa, com a vereadora Larissa. Pádua Campos está aqui participando do nosso Twitter, dizendo audiência lá em cima do cenário político, parabeniza aqui. E ele faz duas perguntas, eu vou fazer as duas perguntas, porque neste bloco eu já iria perguntar sobre o PSDB no Rio Grande do Norte. A primeira pergunta que ele faz é, nas eleições de 2022, vai dobradinha Larissa e Sandra? Vai sim. Olha, ela deve estar me assistindo, né, nesse momento. Inclusive agradecer a audiência de sempre e mandar um abraço. Nós temos dialogado muito sobre essa possibilidade, né? Temos feito essa caminhada. Aliás, eu tenho muito a agradecer a ela, que sempre foi um grande exemplo de vida para mim, né? Que abriu portas como mulher, por mostrar os desafios, né, da vida que nós temos e da vida pública também. Então, nós estamos conversando, inclusive internamente no nosso partido, apenas discutindo aquela possibilidade de eu ser a candidata federal e ela a estadual. É somente isso que a gente está construindo agora e ainda não anunciou, né? Mas certamente logo, depois que eu tiver uma conversa com o presidente Ezequiel, a gente vai trazer esse resultado. Por falar em Ezequiel, o Pádua Campos pergunta se ele vai ser candidato a governador. Responder a Pádua e a Carol, né? Veja só, exatamente nesse momento em que nós estávamos em Brasília, Carol, falando nas prévias do partido, um grupo de prefeitos que estavam presentes, eles chamaram o presidente e vice-prefeitos também e pediram, né, a Ezequiel que ele se lançasse candidato a governador do estado, colocando a sua força, o seu poder de articulação, a sua liderança, a força partidária. Ezequiel, hora nenhuma, naquele momento, afirmou que seria candidato, gente. Seria até leviano se eu dissesse isso aqui que ele teria afirmado. De forma alguma. Ele conversou com as pessoas, falou sobre o estado do Rio Grande do Norte, sobre o atual governo. Ele também, eu preciso reconhecer que Ezequiel tem, sim,
capacidade, competência para ser candidato. Mas isso é uma coisa que depende dele, Carol. Não existe uma definição dele a respeito disso. Muitas pessoas, inclusive, dizem que acham que ele deve ser candidato a senador. Por enquanto, ele está se colocando como candidato a deputado estadual. Vamos aguardar as decisões futuras. A gente tem aqui uma participação do Ranieri Fernandes, que pergunta sobre a prefeitura em relação à questão das placas. Diz que não há fiscalização, os outros secretários, todos os outros que possam ser responsáveis não estão fiscalizando. O Ranieri diz aqui, está aqui dizendo que o poder público não está nem aí para a população, desabafando aqui o Ranieri com a gente. Nós temos a participação do Damião, da Abolição 5. Conjunto clama por um olhar pelo bairro. Está abandonado pelo gestor da cidade, muito lixo nas ruas. A única praça que temos está um caos. Parabeniza a vereadora Larissa pelo mandato e pede que a limpeza pública passe com o caminhão. Tem muita poda para ser recolhida. Esse é um problema de muitos bairros aqui, viu, Damião? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Damião. Mandar um alô aqui para o João, diretor da UPA do BH, também para o Zé Maria, está dizendo que é fã de Larissa Rosado. Coisa boa. Ele sempre quer uma pontinha aqui, viu, Vunuva? Hoje eu vou fazer. Ele é o empresário de Adeilson dos Teclados. Ei. Pronto, tá feito o mexão aí, viu, Zé Maria? E nós temos uma pergunta da Laedna. Ela pergunta o que a vereadora achou das exonerações das gestantes e mulheres de licença maternidade que foi feita pelo prefeito Alisson Bezerra. Olha, primeiro, não pode acontecer esse tipo de exoneração, né? É um absurdo e essas mulheres podem procurar a justiça que, com certeza, elas vão ser reparadas. É uma falta de humanidade, né, que isso aconteça. Inclusive, muitas críticas esses dias aconteceram na Câmara Municipal por causa da retirada da insalubridade das pessoas da saúde, dos trabalhadores da saúde que trabalham com a Covid-19 na linha de frente. Vereadora, a senhora, junto com o vereador Francisco Carlos, que inclusive foi nosso entrevistado aqui no cenário político, vocês combinaram aí uma mudança na liderança da oposição na Câmara. Essa mudança tem a ver com as eleições do próximo ano? Tem sim, Vonúvio, mas deixe-lhe dizer primeiro a nossa primeira conversa, minha e de Francisco Carlos. Para contextualizar, nós somos 3 declaradamente oposição, eu, a vereadora Marleide e o vereador Francisco Carlos. E nós tínhamos acertado que de 6 em 6 meses nós faríamos a mudança na liderança. Quando nós completamos os 6 meses de mandato, o vereador Francisco Carlos disse: Larissa, fique mais um pouco e o próximo ano eu assumo. Então, nós estamos chegando no período eleitoral, eu serei com certeza candidata e demanda bastante tempo essa questão da liderança. Às vezes as pessoas acham que não, mas para você ser líder de um bloco, você tem que estar a par das votações. Nós temos os expedientes na Câmara Municipal que precisam estar preenchidos na hora dos vereadores falar, então a gente sempre se preocupa de saber se os colegas vão falar, se não vão falar. O acompanhamento do João, tem muita coisa para ser feita quando a gente ocupa esse posto da liderança. Então, como nós já tínhamos acertado previamente, isso não é uma novidade na Câmara Municipal. Na legislatura passada, os líderes da oposição, eles também se revezavam. Eu acho que era Genilson, não me recordo quem era o outro, mas havia um revezamento. Aliás, eu acho que é salutar que haja esse revezamento, né? A vereadora Marleide não pode ocupar nesse momento porque ela também foi a nossa escolhida para estar na mesa, né, da Câmara representando a oposição. E quais são os projetos que a senhora pode apontar, que realizou, que apresentou, que batalhou, que lutou ali para que fosse aprovado ou está aguardando tramitação na Câmara para o município de Mossoró? Carol, nós temos a gente tem na atuação parlamentar a diferença entre o projeto de lei que você apresenta para virar a lei, como, por exemplo, o da pobreza menstrual, para que sejam distribuídos absorventes, né, para jovens da rede pública e mulheres em situação de vulnerabilidade, a da vacinação do HPV, que nós estamos apresentando para garantir que jovens das escolas municipais sejam vacinados, e da luta diária que você tem
que não necessariamente você apresenta o projeto de lei, mas você está ali defendendo o servidor público, num caso como esse da retirada da insalubridade, no caso das denúncias do assédio moral. Nós temos o aspecto econômico da cidade, a luta pelo turismo, né? Então, tem muita coisa que envolve uma atuação parlamentar e nós estamos, com relação a projetos, lutando para que os nossos projetos cheguem ao plenário sem a necessidade do pedido de urgência. O projeto da cultura, que eu apresentei no começo do ano, né? Tem vários projetos que precisam chegar ao plenário. Inclusive, ontem de manhã, eu conversei rapidamente com o presidente Laurence, dizendo da necessidade de, no momento, eu sei que nós temos as sessões que vão ser exclusivas para a votação do orçamento, mas até o dia 22 de dezembro, que a gente possa ter também aí a votação dos projetos, não só meu, mas dos colegas que apresentaram desde o começo do ano para serem votados ainda esse ano. Nós temos aqui a mensagem do Aldo Ferreira. Ele questiona sobre o corte da insalubridade de garis efetivos. Ele diz aí que são R$300 a menos. Ele diz que empresas estão fazendo agora essa retirada de insalubridade de alguns destes garis aqui em Mossoró. Pois é, Vonúvio, eu recebi essa denúncia hoje pela manhã. Inclusive, já repercutimos essa denúncia também num tom de cobrança à gestão municipal, porque se são garis das terceirizadas, está lá na lei que os garis têm direito à insalubridade. Então, a prefeitura precisa corrigir urgentemente essa situação. É uma cobrança que a gente reforça aqui, trazida por Aldo Ferreira. A gente tem aqui a participação do Manuel Nascimento. Ele pergunta se a vereadora está ciente da situação do Bela Vista, em Mossoró. Disse que teve um protesto no sábado, inclusive com a presença da TCM, com relação a calçamento e outros benefícios. Olha, essa questão do Bela Vista também, ela é bastante falada. Como vocês sabem, também faço programa de rádio, chega muito tipo de reclamação. Essa da Nova Mossoró, Carol, também do abandono, isso se repete em toda a cidade. Eu sempre digo que a gente tem que fazer uma diferença da Mossoró real, que é a Mossoró que as pessoas que estão no Bela Vista, no Mossoró 1 e 2, que estão no Senegal, que estão em Passagem de Pedras, que essas pessoas estão vivendo. É a falta de água, é a questão das estradas, é a falta do posto de saúde. Então, nós vamos continuar cumprindo o nosso papel como vereadora da cidade de Mossoró e fazendo essas cobranças. A gente tem também aqui, peraí que eu vou pegar aqui a participação, Marcos Galdino. Ele quer saber sobre a varanda da ponte da Ilha de Santa Luzia, que caiu. E ele pergunta, não vai consertar porque foi um rosado que construiu a ponte? Inclusive, Carol, eu estive lá, fiz até uma filmagem, fiz fotos, colocamos nas nossas redes sociais. A gente não pode achar que uma nova gestão tem que ser exterminadora do passado. Não pode. Mossoró tem uma história. Outras pessoas vieram antes do prefeito Alisson Bezerra e cada uma deu a sua contribuição. Que ele possa fazer um bom trabalho daqui para frente, mas que não pode se deixar uma obra de lado porque foi feito por outro, não terminar uma obra porque foi começada por outro, porque a gente está falando em recurso público. A gente tem aqui a participação do Luiz Aires. Ele pede para a gente falar aqui porque tem uma lagoa de captação ao lado das Petro, ali no aeroporto. Pede para fazer uma limpeza antes de chegar as chuvas, para que não venha transbordar e invadir a casa de quem mora ali por perto. A senhora pode fazer alguma coisa enquanto vereadora? Luiz sabe muito bem que o que eu posso fazer é cobrar, acompanhar, fiscalizar. Luiz Aires, inclusive, é um líder comunitário extremamente ativo, Carol. Quando Sim. A gente passa nas rádios de Mossoró, a gente sempre escuta ali a participação dele. Parabéns, Luiz, pelo seu trabalho e pela sua vontade, não é, de contribuir pela melhoria da nossa cidade. Vereadora, nosso tempo já está quase acabando, mas uma pergunta sobre o próximo ano. Como fica o grupo Larissa Sandra com o grupo Rosalba Ciarline para as eleições? Olha, não existe nenhum tipo de briga entre o nosso grupo e o grupo da ex-prefeita Rosalba Ciarline. Eu até às vezes digo a vocês que eu falo muito mais sobre esse assunto do que eles, né? Eu não vejo eles falando, mas nós vamos marchar agora em busca dos nossos espaços. Inclusive, quando a gente luta por espaço, a gente está lutando por espaço para Mossoró,
para aumentar a representação política na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Eu tenho me encontrado com eles muito esporadicamente. Quando a gente se encontra, a gente conversa. Não sei o que o futuro nos reserva, né? Mas acho que agora a gente vai disputar aí os espaços. Mas o diálogo está sempre aberto, não só com eles, mas com as pessoas que querem o bem de Mossoró. Vereadora Larissa Rosado, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Vonúvia. Obrigada a você que nos acompanhou. Seja sempre bem-vinda, vereadora. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra. Não, tem um aviso para fazer. Amanhã é sexta-feira, dia 3, abertura da festa de Santa Luzia. A gente já ia aqui no automático lembrar para você que nós vamos transmitir ao vivo a missa da abertura da festa de Santa Luzia. Começa às 19 horas, 7 horas da noite e, portanto, excepcionalmente, amanhã não teremos o nosso programa ao vivo. Mas você acompanha a abertura dessas festividades tradicionais, uma festividade tradicional aqui da nossa cidade. E na segunda-feira a gente se encontra. Até lá. Boa noite.